Fala, meu aposentado, meu pensionista, meu beneficiário do INSS que assiste o INSS Explicado. Em meio a todas essas movimentações da revisão da vida toda, e principalmente sobre a modulação dos efeitos que a gente já comentou muito aqui no canal, surge a grande pergunta: é possível pedir a revisão da vida toda após o prazo de 10 anos? Então esse aqui vai ser um guia completo sobre decadência, principalmente decadência aplicada à revisão da vida toda. Então sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje e você deve assistir o vídeo até o final para tá aí ciente de todas as informações que a gente vai trazer no vídeo. Você está no INSS Explicado, a gente pede para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e a gente garante aqui a melhor qualidade dos vídeos para vocês e vocês retribuem para a gente dessa forma, comentando, se inscrevendo, curtindo, compartilhando o vídeo e ativando o sininho de notificações, tá bom? Então vamos lá. Prazo decadencial da revisão da vida toda. Provavelmente você já deve ter ouvido falar no prazo decadencial da revisão de aposentadoria. Em regra, o prazo para revisão de benefícios é de 10 anos, seja ele qual for o benefício. Então, se você tem interesse ou até dúvidas em relação à revisão da vida toda, já faz quase 10 anos que sua aposentadoria foi concedida, este vídeo é o vídeo certo para você. Hoje você vai descobrir tudo sobre o prazo decadencial da revisão de aposentadoria, principalmente se seu prazo está quase chegando ao fim. Também quando é possível você fazer a revisão de aposentadoria após passados os 10 anos do prazo decadencial. Tá bom? Então neste vídeo a gente vai fazer um resuminho aí, ó. O que a gente vai falar para vocês? É possível solicitar a revisão de aposentadoria após 10 anos? O que é revisão da vida toda? Qual é o prazo para pedir a revisão de aposentadoria? Um caso real, um exemplo de Roger. Alternativas para a revisão de aposentadoria após 10 anos. O que fazer se o prazo de 10 anos da revisão está no fim. E no que prestar atenção na revisão da vida toda. Então vocês vão ter um guia completo de decadência aplicada à revisão da vida toda. Perguntas frequentes sobre a revisão de aposentadoria após 10 anos. É possível solicitar revisão de aposentadoria após 10 anos? Sim, é possível solicitar revisão de aposentadoria após 10 anos, desde que se trate de uma revisão de direito e não de uma revisão de fato. A revisão de fato pode acontecer quando o INSS não considera, por exemplo, períodos importantes de trabalho ou erra os cálculos do seu benefício. Já a revisão de direito pode ser feita quando há novas leis ou decisões, repercussão geral no STJ e do STF aplicável a todos os segurados. Por um lado, a revisão de fato é mais específica e depende do caso concreto de cada segurado. Por outro, a revisão de direito é mais geral, porque há uma mudança significativa na lei ou decisão que repercute a ponto de afetar inúmeros segurados. Também cabe lembrar que é possível solicitar a revisão de aposentadoria após 10 anos, quando o prazo decadencial da revisão sofre interrupções por algum motivo. Mais adiante, vou comentar algumas situações que representam a possibilidade de revisão mesmo após prazo decadencial de 10 anos. Caso você não tenha qualquer noção sobre a possibilidade de interrupção de prazo, consulte um advogado especialista para ter certeza sobre o seu prazo decadencial, tá bom? O STJ liberou ou não a revisão da aposentadoria do INSS com mais de 10 anos? Não, é bem assim. Inicialmente, o STJ proferiu uma decisão sobre a revisão da vida toda de forma favorável a aposentados e pensionistas do INSS. Essa decisão tratou de pontos que permitam a revisão para quem recebesse aposentadoria há mais de 10 anos, como no caso de pessoas incapazes e daqueles segurados que não tinham documentação comprobatória dos seus direitos. Por outro lado, apesar de favorável à tese de revisão da vida toda, o STF trouxe posicionamento mais comedido. O órgão federal mencionou a decadência de forma mais ampla em sua decisão proferida em dezembro de 2022 e publicada em abril de 2023. Agora ainda falta a chamada modulação dos efeitos pelo STF, o que é a decisão quando exatamente uma norma se torna eficaz, ou seja, de quando os seus direitos se tornam válidos. Na verdade, aí nesse caso, entenda a norma como uma sentença e o acórdão do STF. Então, o acórdão ele precisa ser desenhado, saber quais são as linhas de atuação deles, e isso é a modulação dos efeitos. Porém, é pouco provável que o STF traga novas exceções à decadência na revisão da vida toda. Tá bom? Então, pelo indicativo aí do voto do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, a decadência é um tema que já foi superado em tese por eles e é a aplicação de como ela é, né? Ali, salvo exceções de casos concretos específicos, 10 anos. O que é a revisão da vida toda? A revisão da vida toda é como se fosse uma reavaliação da aposentadoria para incluir salários de contribuições anteriores a julho de 94 no cálculo do seu benefício. Ou seja, o INSS fazia o cálculo somente considerando de julho de 94 para frente. A revisão da vida toda tem por condão, a ideia é
pegar todo o salário contributivo. Então, você que recebeu anterior a 94, principalmente salários mais altos, certamente terá direito aí à sua revisão da vida toda de maneira favorável. É sempre importante, quando vai dar entrada na revisão da vida toda, ter uma noção se isso vai te ajudar ou vai te atrapalhar, pois é possível que te atrapalhe, tá bom? No entanto, você não pode entrar com um pedido de revisão da vida toda sem mais e sem menos. Essa possibilidade de revisão depende ao menos de 3 requisitos: ter a aposentadoria ou o direito adquirido de se aposentar, conforme as regras válidas entre 29 de 11 de 99 e 12 de 11 de 2019, ter contribuições anteriores a julho de 94, ter começado a receber sua aposentadoria ou ter tido a negativa administrativa da revisão há menos de 10 anos. E aí esse terceiro ponto é o ponto da decadência, que é aí o prazo limite de 10 anos, tá bom? Para melhor compreensão, saiba que a revisão da vida toda surgiu com base na Lei 9876 de 99, uma lei que tem validade até um dia antes da reforma da Previdência entrar em vigor, que é dia 12 de 11 de 2019, a data que é um dia antes da reforma. A reforma aconteceu no dia 13 de 11 de 2019 e ela muda por completo a forma de cálculo do salário de benefício e da aplicação da renda mensal inicial. E por isso as regras que permitem a revisão da vida toda, elas são aí tiradas do ordenamento jurídico, tá bom? Então elas não têm mais validade, por isso que tem que ser antes de 12 de 11, antes de 13 de 11 de 2019. Por isso que sua aposentadoria tem que estar na regra entre 29 de 11 de 99, que foi a publicação da lei, e 12 de 11 de 2019, que é a publicação aí da emenda constitucional que revoga os ditames da lei. Na prática, essa revisão serve como uma alternativa de reavaliação de um benefício calculado a partir de regras válidas entre 29 de 11 de 99 e 12 de 11 de 2019. Entenda, o período entre 29 de 11 de 2019 e 12 de 11 de 2019 corresponde ao momento em que a lei foi publicada e tinha validade e podia ser aplicada, pois, por isso, a revisão da vida toda não é válida para benefícios concedidos com base nas regras da emenda constitucional, porque a emenda constitucional mudou essa forma de cálculo e pacificou esse entendimento, e esse entendimento foi alterado a partir do dia 13 de 11 de 2019. Qual é o prazo para pedir revisão de aposentadoria? Em tese, prazo para pedir revisão de aposentadoria ou de qualquer outro benefício é de 10 anos. E vale ressaltar que a contagem do prazo decadencial inicia a partir do primeiro dia do mês seguinte ao recebimento da primeira parcela do benefício. Para a revisão da vida toda, por exemplo, o prazo também é de 10 anos. Porém, é importante reforçar que essa contagem não será imediata. Se você recebeu o seu benefício hoje, o seu prazo não começará a contar exatamente hoje, já que muitos beneficiários do INSS se confundem. Perceba que o prazo decadencial da revisão da vida toda, por exemplo, não começa a contar a partir do momento do primeiro recebimento, nem a partir do pedido da aposentadoria do INSS, nem a partir da data da concessão do benefício, nem da data em que você recebeu o resultado do processo administrativo, nem da data em que você recebeu o resultado do processo judicial. Se você souber o marco inicial da sua aposentadoria, o prazo de 10 anos começará a contar a partir do primeiro dia do mês seguinte ao recebimento do seu benefício ou da resposta administrativa do seu pedido revisional. Caso real, exemplo do Roger. Apesar de Roger ter enfrentado um longo processo de aposentadoria, ele conseguiu se aposentar por tempo de contribuição. O primeiro passo do processo de Roger foi quando ele entrou com um pedido de aposentadoria, no dia 2 de 12 de 2014. Inclusive, vale lembrar que Roger teve direito ao reconhecimento especial porque trabalhou exposto a agentes nocivos durante alguns períodos de sua vida profissional. Com esse reconhecimento e a aposentadoria por tempo de contribuição concedida, ele ganhou um tempo adicional. No entanto, o processo com o pedido de tempo especial levou tempo. O benefício de Roger foi concedido 3 anos depois, no dia 27 de 12 de 2017. Caso você não saiba, ninguém pode sacar um benefício imediatamente assim que recebe a carta de concessão no INSS. O Instituto informa qual é a previsão de pagamento. Atenção! Leia a sua carta de concessão com todo o cuidado. Geralmente, o INSS leva alguns dias para liberar o pagamento dos valores, que foi o que aconteceu com o Roger. Esse segurado só conseguiu fazer o saque da primeira parcela do seu benefício em 18 de 1 de 2018, mais de 20 dias depois que sua aposentadoria foi concedida. Então, a partir de 18 de 1 de 2018, dia do saque do benefício, que o prazo decadencial da revisão da vida toda de Roger deverá ser considerado. Como o Roger sacou seu benefício pela primeira vez em 18 de 1 de 2018, o primeiro dia do mês seguinte ao recebimento do seu benefício foi 1º de 2 de 2018, ou seja, foi o dia 1 de 2 de 2018 em diante que o prazo decadencial da revisão da vida toda para esse aposentado começou a ser contado. Não só da revisão da vida toda, mas para qualquer outra revisão em âmbito administrativo no INSS.
Então, etapas aí de Roger. Deu entrada em 2/2/2014, que não é o início do prazo. A aposentadoria foi concedida em 27/12/2017, que também não é o início do prazo. O INSS liberou o primeiro pagamento no dia 18/1/2018, que também não é o início do prazo. E o primeiro dia do mês seguinte à liberação do saque do primeiro benefício, que é 1/2/2018, esse sim é o início do prazo da contagem da revisão da decadência aí da revisão da vida toda. E o Roger terá 10 anos para pedir revisão da vida toda ou qualquer outra revisão no âmbito administrativo do INSS. Diante disso tudo, tanto o Roger quanto você devem se atentar às datas. Se o prazo decadencial de 10 anos terminar, vocês perdem, em suma, o direito à revisão. Por isso, não tenham receio de procurar um advogado competente para auxiliá-lo. Na prática, tenho me deparado com muitas pessoas que estão com prazo decadencial da revisão da vida toda batendo na porta, mas que têm receio de buscar especialistas. Embora todo pedido de revisão seja um risco, porque pode aumentar ou diminuir o valor do benefício, o profissionalismo de um especialista pode deixá-lo mais seguro e confiante. Já imaginou entrar com um pedido de revisão para aumentar o valor da aposentadoria e sair sem benefício algum? Tome muito cuidado, busque profissionais qualificados. Alternativas para a revisão da aposentadoria após 10 anos. Confira 3 alternativas para revisões de aposentadoria após 10 anos. Aqui a gente está falando, beleza, o prazo decadencial é 10 anos, eu te ensinei a contar o prazo, que é do primeiro o dia aí do pagamento, do mês subsequente ao pagamento, né? E aí o caso de Roger mostra nessa tabelinha aqui como a gente deve se portar, né? Ou seja, ali, primeiro dia do mês seguinte à liberação do saque do primeiro benefício, deve ser o que você começa a contar. Mas e sim, se você perdeu esse prazo, existem 3 alternativas aí que você pode trabalhar para fazer a sua revisão pós 10 anos. É o tema 256 do TNU, a revisão da aposentadoria e ação trabalhista, e a revisão do teto, que não tem decadência. Então, o tema 256 da TNU, solicitação da revisão da aposentadoria de forma administrativa na INSS. A primeira alternativa para a revisão da aposentadoria após 10 anos foi discutida no tema 256 da TNU, Turma Nacional de Uniformização. Esse tema avaliou a possibilidade de interrupção do prazo de 10 anos em caso de requerimento administrativo de revisão. Ou seja, você ligou ali no 135 e pediu sua revisão. Vai ser interrompido o seu prazo aí decadencial de 10 anos. No final de maio de 2021, o tema 256 da TNU analisou a natureza jurídica do prazo decenal de 10 anos, descrito no artigo 103 da Lei 8.213 de 91. O tema afirmou a seguinte tese: o prazo decenal para impugnação do ato de indeferimento definitivo da revisão administrativa tem sua contagem iniciada na data da ciência do beneficiário e apenas aproveita as matérias suscitadas no requerimento administrativo revisional. Portanto, o inciso 3 da tese acima abordada, a alternativa de o prazo de 10 anos ser contado a partir do momento em que você, aposentado ou pensionista do INSS, fica sabendo que o órgão previdenciário não concordou com o seu pedido de revisão administrativa. Então você deu entrada lá no 135, você fica aguardando lá um tempo na fila. O tempo de revisão para todos vocês que estão aqui é um tempo demorado e você só vai ter aí o seu prazo contado de 10 anos a partir do momento em que o INSS disser assim, ó, eu não concordo com sua revisão foi indeferida. Para ficar mais fácil de entender, confira o exemplo de Dona Margarida. Imagine o caso de Dona Margarida. Anos após se aposentar, em 14/6/2004, ela entendeu que o valor da sua aposentadoria estava errado. O INSS não havia contado corretamente todos os anos que Margarida trabalhou, o que refletiu consideravelmente no valor do benefício da segurada. Portanto, tempos depois de se deparar com esse erro, Margarida entrou com pedido de revisão de aposentadoria no dia 1/2/2012. Perceba você que ainda dentro do prazo decenal, né? Ainda dentro dos 10 anos para revisar. Então, o prazo dela ali iria acabar em 2014. Ela entrou em 2012. Bom, no pedido, ela solicitou que o órgão previdenciário reavaliasse e revisasse seu tempo de contribuição e o resultado do valor do benefício que lhe havia sido concedido. Porém, em 29/10/2013, o INSS indeferiu o pedido feito por Margarida na revisão administrativa, dizendo que não reavaliaria o tempo de contribuição da aposentadoria e muito menos o valor concedido. Ainda em outubro daquele ano, Margarida tomou ciência disso após receber uma carta de indeferimento do Instituto. Então, como ela não concordou com a decisão do INSS, o prazo de 10 anos pode ser contado a partir do dia 29/10/2013 até 29/10/2023 para solicitar uma outra revisão.
Contudo, essa revisão precisará aproveitar o mesmo pedido da revisão anterior. Então perceba que para um pedido genérico de revisão, o prazo é de 10 anos. Mas se você pediu uma revisão e essa revisão foi indeferida, aquele pedido de novo você ganha mais 10 anos de prazo. Ou seja, de reavaliação do seu tempo de contribuição e valor concedido. Então ela pode pedir a revisão aí com mais 10 anos a partir da ciência do indeferimento do pedido de revisão dela, ela pode fazer uma nova solicitação, mas só sobre esses dois pontos, tempo de contribuição e valor concedido. Se ela quiser, por exemplo, revisar o pedido dela de enquadramento de atividade especial, ela não vai poder e ela vai ter que se atentar ao período inicial dela de decadência, que é esse período aqui que a gente teria que ver quando foi que ela recebeu o primeiro pagamento para contar 10 anos a partir de 2004 aqui. Então seria algum mês aqui entre junho e dezembro de 2004, caso ela tenha recebido os primeiros pagamentos aqui ainda nesse ano, né? Então, isso porque a regra trazida pela TNU é de que Margarida só pode pedir revisão sobre as questões já mencionadas inicialmente na revisão que foi indeferida. Dica importante sobre decadência de revisão da vida toda. Durante a pandemia da Covid, a Lei 14.010 de 2020 entrou em vigor no dia 10 de 6 de 2020. A partir daquele momento, diversos prazos prescricionais e decadenciais foram suspensos até 30 de 10 de 2020, incluindo os relativos às revisões de benefícios previdenciários. Afinal de contas, os prazos precisam parar de ser contados em razão do fechamento de inúmeros órgãos públicos que estavam se reorganizando em meio à pandemia. Sem dúvidas, isso refletiu no prazo de quem tem direito à revisão da vida toda, por exemplo. São segurados que, quando buscarem o direito à revisão da vida toda, poderão acrescentar mais uns 4 meses em seus prazos decadenciais para aí ganhar essa gordurinha para solicitar o seu pedido. Portanto, quando você fizer o cálculo de decadência para essa revisão, preste atenção na soma dos 4 meses que o prazo ficou suspenso. Pode ser que você consiga 10 anos e 4 meses de prazo decadencial. Em caso de dúvida, entre em contato com seu advogado de confiança, peça para que ele elabore um plano detalhado para identificar qual é exatamente o prazo que você tem. Revisão da aposentadoria em ação trabalhista, outra exceção aos 10 anos. Quando houver ação trabalhista em curso, existirá a possibilidade de um marco inicial do prazo decadencial começar a contar a partir do trânsito em julgado da sentença desta ação. Melhor dizendo, existirá a chance de o prazo decadencial para solicitar uma revisão de aposentadoria iniciar-se da decisão final da reclamatória trabalhista que você ingressou. Se você quiser compreender melhor, leia o exemplo do Cândido. Exemplo do Cândido. Cerca de 8 anos após receber a carta de concessão de aposentadoria, Cândido começou a matutar que o valor do seu benefício poderia estar errado. A empresa havia feito diversos dos seus recolhimentos previdenciários pelo valor do mínimo. Além disso, ela não havia pago algumas verbas que eram devidas. Então, Cândido decidiu buscar o auxílio de um advogado previdenciário, coisa que, por um erro seu, não havia feito ao solicitar sua aposentadoria anos mais cedo no INSS. A partir da análise do CNIS e dos documentos de Cândido, como CTPS, seu advogado percebeu um rombo absurdo no histórico de contribuições do segurado. Em razão disso, o aposentado entrou com um processo trabalhista solicitando as verbas adicionais e o pagamento das contribuições previdenciárias sobre os salários correlatos. E você aqui que está mais ligado sabe que é possível, se ele tivesse condições de comprovar isso, ele comprovar isso diretamente no INSS e fazer a revisão sem a necessidade do processo trabalhista, pelo menos para as questões previdenciárias. O processo trabalhista teria ali que, para as questões trabalhistas, como o valor da rescisão, a alteração aí dos valores de hora extra, se for o caso, a ser recebida que não foram recebidos, teria que ter aí, obviamente, o processo trabalhista. Mas para corrigir somente as contribuições previdenciárias, desde que ele tivesse condições de comprovar isso, não teria maior problema ele entrar diretamente no INSS, porque no caso dele ele era empregado, e aí, se ele tem condições de comprovar que foi recolhida menor, cabe a ele fazer isso e depois o INSS, através da Receita Federal, cobra a sonegação ou a apropriação indébita previdenciária da empresa. Então, esse ponto é um ponto importante, mas supondo que ele não tivesse condições de comprovar, ele teve que ir à Justiça do Trabalho. Entretanto, quando o processo terminou, transitou em julgado e Cândido obteve a sentença, seu prazo decadencial de 10 anos já tinha acabado, porque ele já tinha dado entrada na aposentadoria dele, tá? Ele estava aposentado há 11 anos.
um ano a mais que o prazo decadencial. Considerando o tema 1117 do STJ, portanto, foi neste instante que o segurado descobriu a possibilidade de o prazo decadencial começar a contar a partir da sentença da reclamatória trabalhista, que foi um evento de direito novo ali, né? Então foi reconhecido um direito novo a ele, não teria como ele questionar esse direito novo antes da sentença trabalhista. Então, por justo, ele pode revisar o benefício previdenciário dele por conta da sentença trabalhista que gerou repercussões na seara previdenciária. Então, revisão do teto, que também não tem decadência, que é o terceiro exemplo aí de exceção ao prazo decadencial. A revisão do teto se trata muito mais de um reajustamento do salário de benefício aos tetos definidos pela Emenda Constitucional 20 de 98 e 41 de 2003 do que uma revisão em si. Por causa disso, o prazo decadencial do artigo 103 da Lei 8.213 não se aplica à revisão do teto, também conhecida como reajustamento do teto. Veja esse artigo. O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação do benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão da revisão do benefício é de 10 anos. Sendo assim, você poderá requerer o reajustamento do teto a qualquer momento, já que ele não está sujeito ao prazo decadencial de 10 anos imposto às revisões. Isso, inclusive, vale lembrar o artigo 556 da antiga Instrução Normativa 77 de 2015, não se aplicam às revisões de reajustamento do prazo de decadência, que tratam os artigos 103 e 103A da Lei 8.213 de 91. A gente tem correlato já na IN nova, né, que é a 128, mas a gente traz aí o trecho que já garantia que não cabia aí a decadência na IN 77. E fazer se o prazo de 10 anos de revisão está no fim. Se o prazo de 10 anos da revisão que você pode fazer está no fim, procure um advogado especialista em direito previdenciário imediatamente para saber tudo aquilo que você pode aí revisar, porque você pode não ter mais a chance de fazer isso. Depois que esses 10 anos passaram, não haverá muito o que fazer. A partir do processo, dos passos abaixo, você conseguirá verificar quanto tempo ainda possui de prazo decadencial para entrar com uma revisão. Segue o passo a passo. Baixe sua carta de concessão no INSS, selecione um intervalo de datas. Na carta de concessão, você deve constar a data em que o seu benefício foi concedido. Lembrar do caso de Roger, comentando em um dos tópicos anteriores, que não é do momento da concessão, e sim do momento do pagamento. Em que pese o benefício de Roger tenha sido concedido 27 de 12 de 2017, o saque da primeira parcela só foi dia 18 de 1 de 2018. Já o primeiro dia no mês seguinte ao recebimento do benefício de Roger foi 1 de 2 de 2018, dia em que o prazo decadencial para uma revisão passou a ser contado. Então você vai selecionar aí um intervalo de datas para poder gerar o extrato de pagamento baseado na sua carta de concessão. Então você vai pegar a data que foi concedido o benefício e vai fazer um intervalo de datas um pouco maior ali, né, de 6 meses, para poder ter a certeza de quando foi o seu primeiro pagamento. Depois que você souber a data da concessão do seu benefício, clique na aba Extrato de Pagamento dentro do INSS. A partir disso, o sistema dará a possibilidade de você selecionar intervalos de data. Neste momento, insira por garantia um mês antes da data de concessão do seu benefício, assim como 5 meses depois da data de concessão do seu benefício. No caso do Roger, que o benefício foi concedido em 27 de 12 de 2017, você selecionará um intervalo entre novembro de 2017 até abril de 2018. A partir de então, o sistema do INSS deverá mostrar os benefícios que já foram concedidos para você. E mais que isso, quando foi que você recebeu a sua primeira parcela referente àquele benefício de concessão em 27 de 12 de 2017. Ainda sobre Roger, se ele tiver recebido algum outro benefício na mesma época que mencionei acima, esse segurado terá que verificar o número exato do benefício que pretende fazer a contagem do prazo decadencial, que nesse caso específico aí de Roger seria a aposentadoria. São vários detalhes sobre os quais Roger terá que se atentar, mas digamos que ele somente tenha obtido a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Assim que Roger puxar o prazo que quer saber, em seguida aparecerá que o pagamento da primeira parcela foi efetuado em 18 de 1 de 2018. No que prestar atenção da revisão da vida toda. Definitivamente você deve prestar atenção em tudo, nos mínimos detalhes. Na sequência, porém, separei 5 principais pontos de atenção na revisão da vida toda. Você recebe seu benefício desde o início ou final do mês. Evite agir sozinho. Confira o cálculo dos valores retroativos. Saiba o valor da causa. Tenha a documentação necessária em mãos. A seguir, vou explicar cada ponto em tópicos separados, que é para você não misturar as informações e compreender tudo tintim por tintim. Recebe seu benefício desde o início ou final do mês. Se você começou a receber o seu benefício no início do mês, você terá um tempo melhor para analisá-lo, já que a contagem do prazo só vai começar no mês seguinte. Por outro lado, se você começou a recebê-lo
perto de encerrar o mês, o prazo poderá ficar inviável, ainda mais se estiver completando 10 anos que recebe o seu benefício. Então, você que recebe ao fim do mês precisa ficar atento para não perder aí de graça o prazo decadencial. Lembre-se, o prazo decadencial quer dizer que você está perto de perder o seu direito, neste caso, o direito de revisão da vida toda. Portanto, fique atento quanto ao seu prazo estiver perto de acabar. Diante de um tempo curto para a revisão, tente não meter os pés pelas mãos, porque dependendo da medida que você escolher, ela poderá causar um tremendo prejuízo. Seja para você, seja para sua família que depende de você. Evite agir sozinho. Tanto a revisão da vida toda quanto qualquer outra revisão é um risco. O valor do seu benefício não necessariamente vai aumentar, mas ele pode reduzir e o benefício pode ser até cortado pelo INSS. Então, antes de fazer o seu pedido de revisão, a recomendação é que você procure um advogado especialista na área previdenciária. Sempre vou bater nesta tecla. A revisão da vida toda envolve várias questões delicadas, então você tem que entender do que ela se trata, mas você não pode agir sozinho. Um exemplo disso é a conversão de moeda. Converter moeda não é algo tão simples que pode gerar uma falsa sensação de que você teria o direito de melhorar o seu benefício e não melhorar. Dependendo de quando você começou a trabalhar, pode ser que você tenha passado por várias moedas e não somente o real. Tudo isso será levado em consideração. Confira os cálculos dos retroativos. Confira o cálculo de valores retroativos, porque são esses valores que você poderá ter o direito de receber com a revisão da vida toda. Porém, saiba que os valores retroativos estão limitados aos últimos 5 anos, que são os prazos prescricionais das decisões previdenciárias. Ou seja, se você recebe uma aposentadoria a quase 10, você não terá direito a receber os valores retroativos desse tempo todo, e sim somente dos últimos 5 anos. Atenção, cabe ressaltar que para a revisão da vida toda o STF ainda vai definir o termo inicial para o pagamento dos valores retroativos. E aquela discussão lá com o voto da ministra Rosa Weber ainda precisa ser esclarecido, tá bom? Daí, no caso específico desta revisão, talvez os últimos 5 anos não sejam pagos, porque pode ser que seja definido um outro marco temporal para isso. E a gente vai ter que acompanhar as cenas dos próximos capítulos na modulação dos efeitos. A gente vai deixar no final do vídeo o vídeo que a gente fala sobre a modulação dos efeitos do retroativo, que é a interpretação do voto da ministra Rosa Weber, que não necessariamente vai ganhar aí a força que vai efetivar a modulação dos efeitos, mas que a gente precisa estar atento. Saiba o valor da causa. Saber o valor da causa é essencial para que você possa entrar com pedido judicial de revisão no local exato. Quantas ações que têm um valor inferior a 60 salários mínimos, que nesse caso atual é R$ 79.200, vão para o Juizado Especial Federal e nesse caso obrigatório, as ações com os valores superiores vão para a Justiça Federal Comum. No caso da Justiça Especial, do Juizado Especial Federal, há uma obrigatoriedade de que valores abaixo de R$ 79.200 fiquem no Juizado Especial, diferente do Juizado Especial Civil da Justiça Estadual. Se o cálculo de sua revisão estiver incorreto e o seu pedido for ajuizado no local errado, o juiz responsável poderá encaminhá-lo para o local certo. Mas como isso nem sempre acontece, ou seja, o juiz nem sempre encaminha uma revisão para o local correto, há a chance do seu processo ser encerrado. E mesmo que ele seja enviado, vai demorar um pouco mais. Então, neste caso, a alternativa mais eficaz seria começar um novo pedido, caso você erre. Mas isso se ainda houver tempo para você fazer um novo pedido, porque você pode perder nesse lapso temporal aí o seu prazo decadencial. E aí teria que ser uma outra luta para poder você dizer que você errou a competência daquele processo, mas que você fixou ali a data de decadência para poder dar entrada no novo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Além disso, tem a documentação necessária em mão. Último ponto que você deve prestar atenção, mas não menos importante que outros, é em relação à documentação necessária para a revisão da vida toda. Seria no mínimo trágico perder o prazo decadencial da revisão da vida toda porque você não está com a documentação adequada em mãos. Para guiá-lo, confira quais são os 3 documentos mais essenciais: carta de concessão, CTPS, que é a Carteira de Trabalho e Previdência Social, e o CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Dependendo de sua situação, pode ser relevante ter outros documentos em mãos. Por isso, um profissional especializado terá condições suficientes para analisar seu histórico contributivo e levantar a lista dos documentos necessários. Perguntas frequentes sobre revisão da aposentadoria após 10 anos. A seguir, confira as respostas de algumas perguntas que nos encaminham com frequência por meio dos canais de comunicação aqui do canal. Qual o prazo para pedir revisão da aposentadoria? Em tese, prazo decadencial para pedir revisão da sua aposentadoria é de 10 anos. Esse prazo começa a contar a partir do primeiro dia do mês seguinte ao recebimento da primeira parcela do seu benefício, como a gente já discutiu no caso de Roger. Até quando posso pedir a revisão da vida toda? No geral, você pode pedir a revisão da vida toda em até 10 anos contados do
do mês seguinte ao primeiro recebimento do seu benefício. O ideal é conversar com um profissional que analise o seu caso concreto. Dependendo da situação, pode ser cabível alguma alternativa da revisão após 10 anos. Vale a pena pedir revisão de aposentadoria? Pode ser que sim, pode ser que vale a pena pedir a revisão da aposentadoria. Mas para você ter segurança, recomendo que você faça uma análise prévia com um advogado especialista em previdenciário que domine esse tipo de cálculo. A diferença no valor do seu benefício pode ser gigante. Há casos de aposentadorias que passaram do valor mínimo para o teto do INSS e vice-versa. Com a revisão, tanto pode aumentar como pode diminuir o valor do seu benefício. É extremamente importante buscar auxílio de um profissional capacitado e de confiança. Conclusão. Embora até existam situações que não levam em consideração o prazo decadencial, no geral, o prazo decadencial para solicitar uma revisão de benefício, seja ele qual for, é de 10 anos. Esses 10 anos começam a contar a partir do primeiro dia do mês seguinte ao recebimento da primeira parcela da sua aposentadoria. Por isso, se o prazo de 10 anos do recebimento da primeira parcela da sua aposentadoria estiver chegando ao fim, busque a ajuda de um advogado imediatamente. Qualquer passo em falso, sem o auxílio do profissional competente, pode fazer você perder dinheiro ou então você perder até o seu benefício e que ele seja cortado pelo INSS. Então, se você gostou do vídeo, você se inscreve no canal, você ativa o sininho de notificações, você curte e compartilha dizendo o que é que você gostaria de saber mais sobre decadência e sobre revisão da vida toda. Você esteve no canal INSS Explicado, meu nome é Luan e a gente agradece pela sua audiência e pela sua paciência e te espera no próximo vídeo.